Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter um privilégio enorme. Eu, você está me ouvindo, todo mundo está conosco nessa rodinha aqui. Nós vamos conversar com o José Luiz Tejon Megido, conhecido como Tejon por todo produtor rural brasileiro, conhece o Tejon há muito tempo. O Tejon é o papa do marketing rural no Brasil. E um dos papas do marketing rural no mundo. O Tejon é um homem extraordinário, formado em comunicação. Ele foi diretor da Jacto na área de comunicação, da Agroceres e do Grupo Estado de São Paulo, também em área de comunicação. Ele hoje é sócio-diretor da Biomarketing, mas desde 1980, ninguém falava nisso ainda. O Tejon já era professor de marketing rural na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Já era o mestre dos mestres naquele tempo, em 1980. Portanto, há mais de 40 anos o Tejon já era um homem importante na área de marketing rural. E ele é hoje o coordenador da FAM, Food and Agribusiness Management, que é um acordo entre a FECAP, que é a nossa escola de São Paulo, e a Audience, que tem na França. Ele dá aulas para estudantes franceses sobre o marketing rural no Brasil. Então é um propagandista do agro brasileiro com muita competência. O Tejon é palestrante celebrado, autor de vários livros, aliás, o último dele, chamado O Poder do Incômodo, muito interessante, porque provoca todo mundo que se liga de alguma forma com a comunicação, sobretudo na área rural. Tejon, meu amigo querido, muito bem-vindo aqui ao nosso República Agro. Obrigado, Roberto. Uma honra estar com você. E tem uma coisa curiosa, viu, nessa minha história, porque eu acho que alguma coisa acontece na Exalc e em Viçosa, que além de formarem agrônomos, formam gente muito boa de marketing. Então, caro Roberto, Penteado Cardoso, um gênio, com Maná do Bando Dá, Zé Maria Jorge Sebastião, meu mestre, né, lançamos a colheitadeira de café lá na Jato, Secundino, Antônio Secundino, fundador da Grosseries, o Ney Bittencourt de Araújo, um gênio extraordinário, o Alisson Paulinelli, outro camarada com uma visão estratégica. Esse é de Lavras. Esse é de Lavras, não é de Viçosa, esse é de Lavras. E Roberto Rodrigues, esses nomes, Zé Maria, Secundino, Ney, Alisson, o Penteado Cardoso, você, Roberto, olha, são exemplos extraordinários do que significa marketing. Porque às vezes, não é, Roberto? Acho que as pessoas confundem marketing como sendo sinônimo de comunicação ou de propaganda, mas marketing é uma coisa maior, muito mais ampla do que isso. E esses nomes com quem eu aprendi e aprendo extraordinariamente, tem alguma coisa de vocês, viu? Agrônomos muito bem formados com a visão estratégica de marketing. O Tejon, nós trabalhamos juntos até na BMR, já, a Associação Brasileira de Marketing Sim. Rural, naquele tempo. Tejon, então, vamos começar com esse tema aí. Qual é a diferença entre propaganda e marketing, Tejon? Para dar um pouco de conceito para nós aqui. Sim, a propaganda dentro, quando a gente fala marketing, a gente está falando de uma visão que antecede expectativas de consumidores, que antecede sonhos, necessidades, desejos. Se estabelece ali um planejamento científico, tecnológico, administrativo, de controle, é todo um planejamento estratégico. A diferença dele, planejamento estratégico com planejamento de marketing, é que marketing você tem muito claro, no centro ali da decisão, a mente humana. Né? Para dar um exemplo, você mencionou a Agroceres, quando lançamos aqui no Brasil, por exemplo, a Ross Poultry Breeders, uma genética avançada na área de avicultura. Os geneticistas da Ross, lá na Escócia, a Ross Poultry Breeders, lá na Escócia, ela antevia para onde ia o mundo da avicultura, para onde ia o consumo do frango. Não seria mais um frango peso num galinheiro, mas um frango em partes nobres. Tudo aquilo era um planejamento de marketing.
A comunicação é a gente dar visibilidade, né? E nesse sentido, Roberto, outro dia eu estava vendo o planejamento ABC, agricultura de baixo carbono, ele é todo um planejamento estratégico com fundamentos de marketing, porque ele é feito exatamente para o que o cidadão consumidor doravante do mundo deseja. Uma agricultura de baixo carbono, como é o programa ABC+, falando inclusive da inserção da estética do próprio campo, integração lavoura, pecuária, floresta, tem ciência, tem tecnologia, tem tudo. E aí vem, provavelmente, o que mais falte para o nosso Brasil brasileiro. Temos que dar percepção de realidades muito espetaculares, Roberto. Nós temos muitas realidades feitas, planejadas, com ciência, com tecnologia, e aí acho que vem um problema nosso. Nos falta um talento de dar visibilidade, dar percepção a realidades extraordinárias que a gente já possui, não é? Falta, então, este C da comunicação. Falta propaganda. Propaganda, que ela serve para o bem, ela serve para o mal, né? Mas aqui no nosso caso, no mundo, por exemplo, de dar percepção planetária, por exemplo, uma percepção planetária a uma agricultura de baixo carbono, como o Brasil já tem, plantio direto, etc., já com mais de 50 milhões de hectares, nós temos o sonho do consumo de todo cliente internacional. Então, ela está pronta para trabalharmos o mundo da percepção, que é, Roberto, a parte mais gostosa do marketing. Mas é isso, Roberto. Comunicação é a cereja do bolo, mas você tem que ter o bolo. Agora, você está falando Verdade. nesse assunto aí, João. Você falou, bom, nós não temos sido capazes de comunicar. O que falta para nós, João, para comunicar adequadamente? Você falou uma coisa muito importante. Tem que mostrar o que tem de verdade, não pode inventar, né? Mas nós temos coisa boa Sim, para mostrar. Por que nós não conseguimos temos. mostrar isso, João? Temos. Olha, Roberto, a gente tem que ter, a gente tem que ter uma coordenação e uma orquestração dessa comunicação das coisas positivas. Ou seja, tem que ter uma central, deveríamos ter uma central envolvendo a sociedade civil organizada, a iniciativa privada, mais o governo, para reunidos ali termos um budget, um orçamento, um fundo de comunicação. Eu tive a sorte agora de ser convidado pelo Marcos Bianchi e dei aula num programa do INSPER para diplomatas brasileiros e a pesquisa com esses diplomatas, gente que está no exterior, trabalhando em nome do Brasil, eles falam, olha, o maior problema que nós temos hoje do agronegócio é imagem e comunicação. Imagem e comunicação, ou seja, nós não temos uma orquestração desta ação. Esta ação, para que ela exista, é necessária a orquestração. Senão você tem muitas ações, elas se diluem e você não cria ali uma massa única para conversar com as principais mídias e ter impacto. Ela precisa nascer, Roberto, de uma pesquisa de percepção. Antes da gente se meter a fazer emissão de comunicação, nós temos que auscultar. A pesquisa de percepção é a primeira coisa, Roberto. Aliás, Marcelo Duarte, quero parabenizar aqui nossos amigos da Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, tem lá na Ásia o Marcelo Duarte fazendo um trabalho, fez uma pesquisa e ele identificou que o nosso algodão, com a mesma qualidade tecnológica, científica do algodão americano, o algodão americano é percebido pelos clientes como 85% é a métrica de ter um valor de ser melhor do que o brasileiro. O americano aparece com 85% na pesquisa e o brasileiro com 23% para o mesmo produto. Fica evidente que temos aí uma oportunidade gigantesca de comunicação. Então, estas coisas, Roberto, entre o que é a realidade, como a realidade é percebida, é aí onde entra o diferencial da comunicação. Agora, além da pesquisa, que hoje não é mais nenhum bicho de 7 cabeças fazer, a gente consegue fazer em qualquer parte do mundo, rápido e veloz, como esse pessoal aí fez para a gente. O outro ponto é o emissor, Roberto. Quem é o emissor? Quem assina a campanha? Se quem assina a campanha
morre por falta de credibilidade nos filtros dos targets, nos filtros dos stakeholders, qualquer dinheiro que você coloque nessa campanha é um dinheiro natimorto. Pelo contrário, vai aumentar ainda mais a raiva dos detratores. Então, Roberto, tem que fazer pesquisa de percepção junto a vários stakeholders e encontrar o elo emocional para você se posicionar e quem é que pode falar em nome, por exemplo, do agro brasileiro. Amigo Roberto, não é fácil, porque conforme o emissor, o que você falar não tem credibilidade e às vezes pior, atiça ainda mais detratores, competidores, e você sabe como é que você conhece o mundo de uma maneira aí como quase nenhum brasileiro conhece. Então, teríamos que ter também uma humildade de ego para ver quem assinaria uma campanha falando em nome do agro brasileiro. Um assunto delicadíssimo, Roberto. Tejon, você está falando que tem que fazer uma pesquisa de o que as pessoas pensam, né? Você já comandou uma pesquisa dessa na BAG uma vez sobre opinião urbana do agro. Você não comandou esse projeto uma vez? Sim, verdade, Roberto. Fizemos uma pesquisa, foi apresentada num congresso da BAG. Eu acho que tem uns 5 anos atrás, ou 6, não me lembro bem em qual congresso foi, mas era antes de alguma eleição, que era para que os candidatos à presidência da República, eu acho que foi em 2017 ou 2016, eu não lembro mais o ano, tivesse uma compreensão do que era a percepção urbana e a importância do agro. E nessa pesquisa apareceu algo muito interessante, assim, Roberto. Agronegócio é importante? Sim, é importante. O pessoal da cidade não é burro, Roberto. Sabe que é importante, até porque nos últimos 10 anos, 12 anos, tem uma quantidade de informações na mídia, em todos os lados, aparecendo a importância do agro como um fundamento econômico. Então, o pessoal não é idiota. Agora, sabem coisas do agro? Não sabem. Confundem tudo, misturam agrotóxico com agro. Então, tem uma grande confusão mental com relação ao agronegócio. Mas uma coisa que eu observei também nessa pesquisa, Roberto, nós perguntávamos para as pessoas, numa lista de 30 profissões, quais eram as 5 profissões que ele elegeria mais importantes para a vida dele na cidade. E eles apontaram 5 profissões, Roberto. E aí é onde eu vejo uma diferença entre agronegócio e agricultores. É diferente esta coisa. Nessa pesquisa, agronegócio é importante? Sim, é importante, mas não sabem nada. Aí entra problemas de veneno, problema de desmatamento, entra um monte de problema. De que é só coisa de grande, não envolve o pequeno, é coisa de coronel, de barão, aí entram problemas que têm que ser consertados. Mas quando nós perguntávamos das profissões, Roberto, o pessoal elegeu 5, e eu duvido que tenha mudado hoje. Foi médico, bombeiro, professor, policial e agricultor. E, Roberto, a palavra, agora pensando sob o ponto de vista de propaganda, a palavra mais querida pelo cidadão urbano chama-se família agrícola. Agricultura familiar. Família agrícola era tida como uma coisa, isso é ótimo, isso é muito bom, são pessoas que trabalham, associavam mais ao mundo do pequeno, do médio. Mas qual o problema disso? Você sabe muito bem que nós temos 88%, 90% das nossas agriculturas são de pequenos e médios, e mesmo quando você visita uma grande fazenda, como do nosso amigo Maggi lá, a fazenda Itamaraty, tem um monte de famílias trabalhando ali. Famílias, técnicos, operadores, são famílias trabalhando ali. Então, Roberto, essas coisas com relação à percepção urbana, tem coisas que têm que ser consertadas. Mas, na minha opinião, não cabe ao agricultor brasileiro consertar problemas que não são dele. Então, isso acho que seria aqui um conselho muito aqui para as nossas lideranças agricultores. Não entrem em jogo que, se vocês forem entrar nele, vai parecer que vocês que são sábios. Por exemplo, agrotóxico, fica quieto. Não é a você que cabe explicar os assuntos de agrotóxico. É a outros setores. Desmatamento,
Não é a você que tem que ficar levantando a bandeira. Cabe ao governo explicar, à Polícia Federal explicar, cabe a alguém outro explicar. Então, os agricultores, como são muito impulsivos, e dá para entender isso, eles se sentem atacados. E quando a gente vai olhar isso mais em detalhe, é isso que a gente viu. Agricultor é querido sim, família agrícola é querido sim, falar das mulheres, das crianças agrícolas é extraordinário sim, e tem uma outra coisa, Roberto, que você representa muito bem, e que eu tive uma experiência lá na França, com um embaixador, infelizmente já falecido, perante 1.000 jovens ali num auditório em Nantes, na França, e o embaixador falando do nosso agro, quando levantou para a pergunta, jovens começaram a dizer essas coisas com relação ao desmatamento, que a gente está crescendo porque a gente está acabando com a Amazônia, etc. E o embaixador pediu que eu entrasse no jogo. Eu falei, pessoal, vocês gostam de cooperativa? Todo mundo levanta a mão dizendo que gostamos de cooperativa. Quantos agricultores vocês têm aqui na França? 600.000. Vocês sabem quantos agricultores em cooperativas nós temos no Brasil? Mais de 1 milhão. Então, quando vocês falam de produtos brasileiros, atenção, frango, suíno, leite, tudo isto vem de pequenos agricultores de cooperativas. Nós temos um cooperativismo extraordinário. E aí, Roberto, eu fiz uma outra pergunta que ocorreu na hora, que eu acho que tudo isso teria a ver, sim, com um planejamento de uma propaganda brasileira para o mundo. Eu perguntei, quem é da Espanha aqui? Aí levanta a mão. Quem é aqui da Itália? Levanta a mão. Quem é aqui francês? Levanta a mão. Quem é aqui do Japão? Quem é aqui da África? Que ali tinha jovens do mundo inteiro. Eu falei, atenção, pessoal, quando vocês falam do Brasil, com certeza tem algum avô ou algum tataravô de vocês que saiu dos lugares em que vocês estão hoje para fugir para fugir da desgraça da guerra, e essas pessoas foram lá para o Brasil. E lá para o Brasil formaram uma sociedade tropical onde todo mundo se misturou. A minha neta é filha de a minha neta é de um japonês com uma filha minha, que é uma mistura de um espanhol com uma italiana, que gerou uma moça, e este japonês, filho de um japonês. Ou seja, o Brasil, jovens, ele é a mistura do mundo inteiro. Então, carinho com o Brasil. Pequenos, cooperativa, somos um show. E nós somos a mistura de raça de todos vocês. Nós amamos o mundo porque o mundo foi para... Ou seja, Roberto, quando a gente começa a ter estas coisas sensacionais do Brasil, espetaculares do Brasil, e se a gente transformasse isto numa campanha, como uma Coca-Cola faz, como a Heineken faz, não é diferente desses modelos, mostrando exatamente essas coisas ricas, a sociedade brasileira, mostrando os aspectos dos pequenos, dos médios, do cooperativismo brasileiro, a ciência, Roberto, essa ciência tropical, em que o Alisson, tomara que possamos ter aí o Nobel da Paz, essa ciência, quando eu vejo, Roberto, o plano ABC+, agricultura de baixo carbono, esses nossos alunos internacionais, brasileiro, eu sempre convido a Mariane Crespolini, que é diretora de inovação, diretora de irrigação do Ministério da Agricultura, uma mulher fantástica, eu convido a Mariane para dar uma aula para esses jovens. Quando ela dá essa aula e ela mostra o que é o ABC, isso tudo que você domina aí com os nossos amigos aqui que estão nos vendo também. É o sonho de consumo. É um plano de marketing pronto, Roberto. Pronto. E mais do que um plano, ele é real. E aí fica a pergunta que você me fez, que eu devolvo para as lideranças do agro brasileiro. Amigos, não seria possível nos reunirmos, pegarmos, por exemplo, um plano ABC+, mostrando as realidades dele, com cooperativismo, com pequenos, com médios, em grandes fazendas onde tem um cuidado hoje muito grande com responsabilidade social, mostrarmos isto que é feito, mostrarmos o cuidado também que acontece no pós-porteira das fazendas, com a agroindústria, processadora, tudo. Será que é difícil a gente mostrar isso para o mundo e mostrar isso numa embalagem? Brasil, a maior mistura de raças do planeta Terra. Recebemos o mundo aqui
E para cá não veio ninguém rico, não veio ninguém nadando em dinheiro. Veio gente com muito sofrimento. Foi muito difícil, e a gente sabe, teu pai, sua mãe, os nossos avós, os mais jovens, que sacrifício. E este pessoal conseguiu fazer uma riqueza tropical maravilhosa. E aí pegarmos depoimento, por exemplo, de um Domenico De Masi, um sociólogo italiano que ama o Brasil. Ele ama mais o Brasil do que um monte de brasileiros, porque ele enxerga esta coisa fascinante desta hibridação de mistura de raça. Agora, a gente tem que dizer isso para o mundo, Roberto. Para dizer para o mundo, você me perguntou, é muito fácil, Roberto, é fácil. Um orçamento, um controle disto. E, pelo amor de Deus, o emissor, Roberto. Se o emissor for errado, joga fora. Você me perguntaria, quem poderia ser um emissor? Cooperativismo brasileiro pode ser um emissor com autoridade, porque representa esta grande massa, e é justo, representa mais de 50% da produção, mais de 1 milhão, é justo. Outra, a Embrapa poderia ser um emissor com autoridade científica, tecnológica. Agora, infelizmente, Roberto, nós não poderíamos ter como emissor, e eu quero aqui reconhecer extraordinário trabalho da ministra Tereza Cristina, reconheço, porque afinal ela está com o Rural Sustentável, o Plano ABC, ela é uma guerreira maravilhosa, mas não daria para o governo assinar, Roberto. Infelizmente, nessa guerra toda, não daria para o governo assinar. Eu acho que se eu tivesse assim, João, você chamaria quem para assinar uma campanha deste tipo? Eu chamaria as cooperativas e com um aval científico isento da Embrapa. Cooperativas e a Embrapa. E aqui vai uma outra pesquisa, Roberto, que a gente fez também, não sei se você chegou a saber, foi feito já em 2020. Também esses infelizes amigos lá da On Global ficaram fazendo umas coisas de graça para a gente. E a pergunta para eles foi, aqui no Brasil, quem a sociedade brasileira reconheceria como tendo autoridade para falar em nome do agro brasileiro? Foi feita essa pesquisa, colocamos marcas para comparar, inclusive de propósito colocamos ali a marca da Unilever, uma marca muito conhecida, muito bem cuidada e trabalhada, colocamos como praticamente um item para ver o que aconteceria, né? E você sabe qual é a marca que a sociedade brasileira elegeu? Embrapa. E a Embrapa não está falando aqui com o povo, a Embrapa não está aqui conversando, e apareceu como credibilidade, Roberto, Embrapa e Unilever em patamares muito parecidos. Uma marca que é tradicional e investe em toda uma estrutura de cuidados de brand, de marca, como é o caso da Unilever, apareceu a Embrapa num patamar muito próximo. Portanto, a sociedade brasileira tem pela Embrapa, e a sociedade, o cidadão mesmo, urbano. Essa pesquisa foi feita com mais de 60 mil pessoas, através dos métodos aqui internauticos. A Embrapa guarda esta percepção positiva de credibilidade. Então, meu amigo Roberto, né? Falando aqui, propaganda, a alma do negócio. 51, uma boa ideia, não é uma Brastemp, né? 1001 utilidades de uma Bombril. Arroz Tio João, aquele outro homem lá, o seu João, lá da Josapá, nos anos 60, cria uma marca naquela época de arroz, o arroz Tio João, ou seja, Danoninho, que vale por um bifinho. Roberto, a propaganda é encantadora, ela serve é a alma do negócio, ela é a alma das percepções, porque é ela que vai dar realidade a alguma realidade que já existe percebida, ela é a alma da graça. Dona Jo Clemente, eu nunca esqueço de uma conversa com ela, fundadora da PAI, ela falou, Tejon, eu sou uma marqueteira, se eu não fizer propaganda da PAI, jamais ela teria criado. Dona Carmen Prudente, de um Hospital do Câncer, Hospital do Amor, lá, o outro que faz um trabalho também de percepção muito grande, Médicos Sem Fronteira. A propaganda serve para graça, mas também serve para desgraça. E eu estou estudando profundamente agora, na última semana, passei a estudar a propaganda nazista da Segunda Guerra Mundial e comparar com a propaganda aliada da Segunda Guerra Mundial.
E a propaganda aliada começou a ganhar a guerra, do ponto de vista de propaganda, quando entrou os Estados Unidos no jogo. E os Estados Unidos entraram com Hollywood e entraram... Inclusive, Roberto, você tem uma frase maravilhosa de que a agricultura faz a paz, né? Que o alimento que combate a fome é a paz, e eu levantei na propaganda aliada norte-americana convocações onde agricultores, vocês fazem parte do US Crop Corps, nossos alimentos brigam, nossos alimentos estão na guerra, eles precisam de alimento, com cenas, imagens de soldados mostrando plante o Jardim da Vitória, Roberto. Plante o Jardim da Vitória, estimulando a todos os americanos a realizarem sua agricultura, mesmo nas cidades, Roberto. Mesmo nas cidades, plante para economizar, para ter alimentos lá para os soldados, para a guerra. Ou seja, a agricultura foi convocada para a guerra também. E aí, do ponto de vista da propaganda, fundamentos em que a propaganda nazista exclusiva exclui, a propaganda aliada inclui, né? Então, eu estou estudando porque eu acho que tem muita coisa por aí hoje em dia que está muito no espírito de Goebbels, né? Então, eu passei a estudar e eu acho que nós estamos precisando, Roberto, de uma propaganda aliada que precisa ser conduzida também da mesma forma. Infelizmente, eu tenho que terminar essa conversa com você aqui, Tejão, mas eu vou pedir para você voltar aqui comigo o mais breve possível para a gente continuar essa conversa, porque, viu, gente, o Tejão está orientando também a CNA, está botando um grande programa de comunicação, vai falar sobre isso no próximo programa com o Tejão, e ele teve uma jogada genial. O que aproxima cidade e campo? É o alimento. O alimento é o tracinho que junta as áreas do campo. Bolação do Tejão. Vamos falar isso mais à frente. Tejão, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Parabéns pelo teu trabalho maravilhoso, Tejão. Obrigado, Roberto. Alimentar é construir o futuro, e teve um time, uma equipe que trabalhou lá, não foi só eu não, viu? Mônica, né? Paulo Crepaldi, tem ali uma turminha muito boa ali com a gente. É isso aí. Gente, não foi uma aula deliciosa? Aula de marketing rural, comunicação, propaganda? Que beleza que é o Tejão. Até a próxima, se Deus quiser.